Meus irmãos, neste momento teremos a pregação da palavra de Deus e nós vamos, como tema desta mensagem, os 5 fatores que Deus usa para nos preparar para o ministério. Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 27 até o capítulo 13, versículo 3. É fato que a igreja é uma família, e sendo então uma família, ela tem seus membros, e os membros são diferentes uns dos outros, né? Então nós vamos pensar sobre como nós podemos ser usados por Deus para o exercício do ministério, ainda que neste tempo de isolamento, de distanciamento, mas nós temos que lançar a semente, porque as portas se abrirão novamente. Eu tenho dito que eterno é o nosso Deus, amém? E não este momento, esta fase, né? Momentos difíceis vêm, mas graças a Deus esses momentos se vão. Vamos ler então a palavra de Deus, que diz assim, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Os dons de curar? Fala todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Até aqui. Meus irmãos, como eu estava dizendo, a igreja é uma família. E meu pai costumava dizer que família é como a mão e seus dedos. Cada dedo é diferente um do outro. Assim também os membros da nossa família. Você pode prestar atenção na sua própria casa, né? Como que nós somos diferentes uns dos outros, mesmo tendo o mesmo sangue. Agora você imagina dentro da igreja, né? As diferenças, elas vêm também junto com a cultura, com a educação, pessoas que vêm de outras cidades, até de outros países, e congregam em um mesmo local, né? Então, na igreja de Cristo, existem também essas diferenças. 1 Coríntios 12, versículo 28, como nós lemos, diz: ora, vós sois como corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Infelizmente, muitos cristãos hoje não fazem nada exceto irem à igreja e voltarem para suas casas. Agora, existem aquelas pessoas que, na verdade, não servem, não trabalham na igreja porque não sabem nem por onde começar, né? E esta é a função também da igreja, o ensino, né? O que fazer então para que uma igreja deixe de ser plateia e passe a ser um exército? Como os cristãos podem exercer a sua função do corpo de Cristo? Quais são então os 5 fatores
que Deus usa para nos preparar para o ministério. Se você não sabe, ministério significa serviço e ministro significa servo. Nós, como filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, nós somos então ministros neste corpo. Nós temos funções. Agora, onde atuar? Então, o primeiro fator que Deus usa são os dons ministeriais. Se você ler o capítulo, deixo até como tarefa para você, ler o capítulo de 1 Coríntios, no capítulo 12, este capítulo que nós lemos, o finalzinho, mas se você ler inteirinho, o apóstolo Paulo explica com detalhes sobre este tema, dons espirituais. Estava, na verdade, acontecendo um problema na igreja de Corinto, sobre essa questão de dons, funções, né? Estavam pessoas manipulando os dons, estavam engrandecendo a figura humana por causa dos dons e também utilizando os dons como uma prova com os graus da espiritualidade, ou seja, pessoas se comparando umas com as outras, achando que uma era melhor que outra, pelo tipo de dom que esta pessoa tinha. Mas o que são dons espirituais? Dons espirituais são recursos enviados por Deus para os membros da sua igreja, visando o crescimento, a liderança, o governo, né, da igreja, para que esta se mantenha organizada, para a edificação da igreja, através do ensino, né, do acolhimento, do cuidado, e também para a saúde, tanto física quanto emocional e também espiritual da comunidade. Então são recursos distribuídos pelo nosso Senhor para edificação da igreja, para o cuidado mútuo. Mas eu fiz questão de apontar o capítulo 13, porque não adianta nós termos dons, talentos, recursos, se não tivermos amor uns para com os outros. A consequência será justamente isso, essa competitividade, né, essa comparação. Aqueles que não têm determinados dons podem se sentir em um complexo de inferioridade. Eu, infelizmente, já testemunhei pessoas dizendo: pastor, eu não vou para o céu. Por quê? Porque eu não tenho o dom de línguas, porque como eu não falo outras línguas, então eu não vou para o céu. Que equívoco, pessoas deixando de desfrutar da alegria da salvação por falta de conhecimento. Então, os dons são distribuídos por Deus para nós, membros de Cristo, mediante o seu Espírito. Em 1 Coríntios 12, neste capítulo nós encontramos algumas verdades sobre os dons. Diversidade na unidade. A igreja, então, ela tem a sua diversidade de dons. Não é porque eu tenho determinado dom que o meu irmão ele precisa ter, não necessariamente. E isso faz com que a igreja seja uma comunidade colaborativa, justamente porque nós não temos o mesmo dom. Pode coincidir, né, de termos pessoas que naturalmente fazem ou sabem fazer ou foram capacitadas pelo Espírito para fazer aquilo que nós fazemos, mas isso é minoria dentro da igreja. Por isso nós precisamos uns dos outros. Diversidade na unidade. Deus está acima de tudo e todos. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 4 deste capítulo: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 6: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Deus entrega o dom como lhe aprouve, versículo 18, e tanto os fortes como os fracos, o apóstolo Paulo deixa claro aqui que todos são necessários. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Você tem
um propósito na igreja de Cristo. Saiba de uma coisa: você é útil para nós. Nós precisamos caminhar juntos. Eu preciso de cada um de vocês. Vocês precisam de mim, porque existem dons que Deus me deu que vocês não têm, mas existem dons que vocês têm que eu não tenho. Então nós temos que caminhar juntos. Deus tem bênçãos reservadas para a sua igreja através da sua vida. Busque no Senhor o seu dom e seja parte do plano de Deus para o seu povo e para este tempo. Você tem valor. Cantamos isso, né? Por muitos anos, você tem o valor. Você é útil para nós. Então Deus, o primeiro fator que Ele usa para nós trabalharmos, servirmos a igreja através de dons espirituais. O segundo fator é o interesse pessoal e as habilidades pessoais. Uma paixão ou algo que você sabe fazer. Deus utiliza destes recursos pessoais também. Trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, o pastor Ebenezer Bittencourt, hoje presidente do Instituto Haggai no Brasil. O Ebenezer Bittencourt, ele sempre foi envolvido com empresas, com negócios, e ele então utiliza este ministério, né, do Instituto Haggai, que inicialmente foi criado para capacitar líderes cristãos, empresários, né, autônomos, para utilizar desta autoridade, desta credibilidade com seus funcionários na sociedade para a evangelização. Então ele aproveitou esta habilidade, esta experiência de vida que ele tinha para aplicar no ministério e tem abençoado por muitos anos o Brasil através deste ministério, o Instituto Haggai, um dos maiores ministérios de treinamento de liderança do mundo. Os atletas de Cristo também são pessoas apaixonadas pelo esporte, que utilizam as suas práticas esportivas para a evangelização. Arlindo Barreto, com certeza você conhece este nome, talvez não sem as máscaras, né, sem a pintura, mas o pastor Arlindo Barreto é o Palhaço Bozo, né, que por muitos anos trabalhou no SBT. Ele se converteu e utiliza deste recurso, desta habilidade para a evangelização. Nós já tivemos a experiência em Cuiabá de levar o Arlindo Barreto para a nossa igreja e é incrível as habilidades que ele tem de atrair a atenção não somente das crianças, mas dos pais, e ali então evangelizar através deste seu interesse e desta capacitação que ele tem. E você também tem seus interesses pessoais, as suas habilidades, as suas experiências de vida, né? Nós vamos chegar lá na experiência, mas aqui seu interesse pessoal e as suas habilidades. E você precisa utilizá-las, você pode utilizar para o exercício do ministério. Pastor, mas na igreja não tem especificamente um ministério que eu sei fazer, ou um departamento, uma ação. Então você pode trazer como sugestão, porque quem sabe Deus pode te usar exatamente nesta área. Eu conheci um amigo, na época, na primeira igreja batista de Cuiabá, que ele gostava de se relacionar com os árabes, e aí então surgiu um ministério para alcançar os árabes de Cuiabá, né? Existiam restaurantes árabes, enfim, então houve um trabalho voltado para isso. Então, se você tem alguma habilidade ou interesse pessoal que você pode aí atuar, você pode trazer como sugestão para a igreja, porque quem sabe Deus esteja interessado em alcançar pessoas através de você. Não tenho dúvida que você pode ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. O terceiro fator é a personalidade. Nós somos diferentes, como eu disse. Existem pessoas que têm uma personalidade mais forte, uma personalidade
uma pessoa mais calma, mais tranquila, e tudo isso também são recursos poderosos nas mãos do Senhor. Eu trouxe aqui um estudo, inclusive curioso, sobre a personalidade dos discípulos de Cristo. Simão Pedro, por exemplo, ele era impulsivo, amoroso, tímido, explosivo e entendia com dificuldade os ensinamentos. André era um homem zeloso, sincero e dedicado em sua tarefa de apóstolo. Perceba a diferença entre as pessoas comuns que Jesus escolheu para caminhar com ele, né? Tiago também tinha uma personalidade forte e era uma pessoa ambiciosa. João, a princípio, era de espírito exaltado e indisciplinado, mas se tornou o discípulo do amor. Felipe, personalidade tímida e inicialmente um pouco incrédulo. Bartolomeu foi uma pessoa em quem não se via dolo, fraude, e ele era uma pessoa honesta. Tomé foi uma pessoa determinada. Mateus demonstrava sua humildade. Tiago de Alfeu era o mais jovem dos apóstolos. Eu não encontrei algo específico sobre a sua personalidade. Ele era conhecido também como discípulo menor, talvez pela sua idade ou até mesmo pelo seu tamanho. Judas, o Tadeu, era bastante temeroso e um pouco incrédulo. Simão, o Zelote, era uma pessoa zelosa e cuidadosa. E Judas Iscariotes era egoísta, ambicioso e possuía um espírito egocêntrico. Então perceba que a diferença de personalidade entre eles, mas estes caminharam com Jesus e foram úteis no ministério de Cristo. Você pode ser uma pessoa impulsiva, pode ser uma pessoa hospitaleira, talvez um Barnabé, acolhedor, amável, compreensível, diferente de Pedro, que já era uma pessoa explosiva, enfim. O que eu quero dizer aqui é que Deus usa o fator personalidade para o exercício do ministério. É por isso que no corpo de Cristo tem espaço para todos. E por fim, o quarto valor, a experiência de vida que tivemos. Eu quero falar ao seu coração aqui. Talvez você tenha uma experiência marcante na sua vida. E mais, talvez uma experiência de dor, que quando você lembra, ainda machuca, talvez você sente saudades ou não, mas o que eu tenho para te dizer aqui é que as maiores lições que nós temos na vida, aquelas que marcaram, foram experiências dolorosas. Soube de inclusive esta semana, soube de um caso de uma senhora que perdeu o seu filho e por 3 anos ela não mencionou o nome Deus. Ela era cristã, convertida genuinamente, mas por causa desta perda, ela por um tempo culpou Deus por isso. Eu espero que não seja o caso de ninguém que esteja assistindo aqui pela dor, porém, olha o que Deus fez na vida desta mulher. Ela foi orientada, foi ajudada pela igreja e superou este trauma ao ponto de entender que o seu ministério era voltado justamente para crianças. Então hoje ela dedica, além de hoje mencionar o nome do Senhor, ter voltado para a casa do Senhor, ela serve as famílias, ajudando as crianças durante o culto. Então, qual é a experiência de vida que você já teve? Seja ela positiva ou negativa. Se você já morou fora do país e retornou, você pode então
exercer um ministério voltado para alcançar estas pessoas, ou, se for a questão do idioma, você atrair pessoas que falam o idioma que você aprendeu. Se você teve uma experiência profissional, que você desenvolveu habilidades, você pode também exercer este ministério servindo na igreja. Ou então, experiências também amargas, experiências difíceis, talvez experiências de perda, mas que você pode também utilizar como bênção. Por quê? Porque, querendo ou não, se você passou já por um deserto escaldante na vida, você com certeza tem lições que a grande maioria de nós não tem. Então você pode utilizar desta experiência como se você fosse escrever um livro, por exemplo. Que lições você tirou no deserto? Então estas lições podem ser naturalmente aplicadas no ministério de Cristo. Veja o que diz 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Versículo 4. Que nos consola, olha que interessante esse versículo. Que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, se nós fomos consolados na tribulação, nós aprendemos, e nós podemos então agora consolar aqueles que vivem ou enfrentam hoje uma tribulação. Talvez um pai de luto, ou um câncer que você enfrentou e superou, a recuperação de um vício, um divórcio, ou a morte do cônjuge. Tudo isto são ferramentas, recursos e de valor que Deus pode usar para que você seja útil, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Para concluir, em tempo de crise, invista em conhecimento. Estamos vivendo um tempo de distanciamento, não precisamos nem falar mais sobre isso, mas neste momento, mas as portas da igreja estão fechadas. Por que falar sobre ministério? Por causa da chuva que virá. Não sei se você conhece aquela história de dois agricultores que ambos estavam ali olhando para o céu e não viam nenhum sinal de chuva, mas um deles se levantou e começou a jogar as sementes. O que permaneceu sentado disse: rapaz, por que você está fazendo isso? Olha para o céu, está azul, não tem nenhum sinal de chuva. Ele falou: se não está chovendo, é porque vai chover. Então ele lançou as sementes. Enquanto o outro agricultor permaneceu sentado, a chuva veio, as sementes brotaram e ele colheu os frutos. Enquanto o outro agricultor ficou para trás. É claro que ele também semeou, porém colheu os frutos com atraso. Não é porque estamos com as portas fechadas hoje, especificamente. Eu espero que na semana que vem as portas se abram novamente, mas ainda que permaneçam fechadas por algumas semanas, é certo que a chuva virá. Então que nós sejamos capacitados, tenhamos esta consciência de que em tempo de crise precisamos investir em conhecimento. Aproveito aqui para dizer que se você está desempregado, foi demitido, aproveite para investir em seu conhecimento, porque o desemprego não vai permanecer. A chuva virá. Tenhamos consciência de que não estamos em tempo de descanso, mas de trabalho. Não é hora de vir para a igreja para descansar, né? O descanso eterno é na glória. Amém. Lá nós vamos então descansar. Mas enquanto estivermos aqui, temos que desfazer as malas,
que levaremos para o céu, porque nós precisamos ainda trabalhar. Seja um canal de bênção para os seus irmãos. Com certeza você tem valor e você pode ser útil para todos nós. E glorifique a Deus por tudo que você tem, por tudo que você sabe, pelas habilidades, pelos recursos, pelos interesses, pela educação que você teve e também pelas experiências positivas ou até mesmo dolorosas, porque Deus pode utilizá-las para a sua glória. Para encerrar, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons e ofereça-os com amor para a sociedade, porque se não tiver amor, de nada valerá. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelas lembranças de que nós podemos ser úteis no meio dos nossos irmãos, como igreja de Cristo. Obrigado porque o Senhor distribuiu dons para a tua igreja e hoje nós podemos transmitir este culto para os nossos irmãos que talvez não tenham habilidades com tecnologia e que precisam estar em casa, mas que desfrutam deste privilégio, deste culto que está sendo transmitido, por causa de habilidades de irmãos, de pessoas que o Senhor capacitou. Ó Deus, obrigado pelo dom da música, pelos nossos irmãos do Ministério de Louvor. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor orquestra a tua igreja para que esta seja edificada, cada um fazendo a sua parte. Em nome de Jesus, levante mais servos do Senhor. Ó Deus, eu não tenho dúvidas que a tua igreja é recheada de talentos, de recursos, de interesses, de dons, mas que podem hoje estar ocultos, talvez no banco da igreja. Mas nós pedimos, ó Pai, que o Senhor anime, inspire e motive para que os nossos irmãos venham servir e contemplarmos a edificação da tua igreja para o louvor da tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.